Canudos, uma das mais trágicas e terríveis histórias do Brasil. A história começa, é claro, no solo infértil e fecundo para tragédias do sertão da Bahia. Era uma crise generalizada. Os engenhos tinham entrado em decadência, tinha tido o fim da escravidão, havia um monte de gente perambulando e tinha tido em 1878 a terrível seca que só no Ceará matou 100 mil pessoas. Foi nesse solo fecundo para tragédias que começou um nômade a viajar por ali. Viria a se chamar Antônio Conselheiro. Tinha dado tudo errado na vida do cara. Ele tinha sido professor, tinha sido demitido, tinha sido vendedor ambulante, não tinha dado certo, tinha sido abandonado pela mulher e ele se tornou um asceta, perambulando pelo mar areento do sertão, quando começou a juntar uma série de seguidores. Ele sugeria que as pessoas reconstruíssem os cemitérios que estavam abandonados, que caiassem de branco as igrejas e que levassem uma vida de meditação e de ascetismo. Pois em 1890, meu chapa, ele já tinha 8 mil seguidores. E ele acabou encontrando um porto seguro naquele mar de areia do sertão da Bahia, numa fazenda abandonada chamada Monte Belo, que depois viria a se chamar Canudos. Ali ele criou um arraial que acabou virando um outro Brasil. Nesse arraial, que acabou tendo 5.200 casas, onde moravam 20 mil pessoas. As roças eram coletivas, eles plantavam milho, plantavam mandioca, plantavam feijão e começaram a criar cabra. E com o couro da cabra, com a carne da cabra, com o queijo da cabra e com o leite da cabra, eles se tornaram autossustentáveis. E o arraial começou a florescer, sombra de um Brasil que nunca se interessou pelos seus desvalidos. O líder em conteste daquele local era justamente o Antônio Conselheiro. Tudo parecia ir bem quando, no fim de 1895, o Conselheiro comprou uma grande partida de madeira, de novas toras de madeira, para construir uma igreja ainda maior do que ele já tinha feito. Ele pagou a madeira e a madeira não foi entregue. Não entregaram a madeira. Aí, os seus seguidores disseram, nós já pagamos a madeira, a gente quer a madeira. Então, eles disseram, nós vamos a Juazeiro pegar essa madeira na marra. Aí, a elite de Juazeiro, o prefeito de Juazeiro, o chefe da polícia de Juazeiro, já começaram a dizer, os fanáticos virão aqui pegar a madeira só porque já pagaram pela madeira e não receberam, eles querem a madeira deles. E aí fizeram uma força policial com 100 homens para enfrentar os sertanejos que vieram buscar sua madeira, porque de fato foram 300. Aí deu um confronto entre eles, morreram 150 sertanejos e morreram apenas 10 soldados e 16 ficaram feridos. Mas foi considerado uma afronta ao Exército Nacional. Fora que, um pouco antes, o Conselheiro já tinha rasgado vários panfletos do recém-surgido regime republicano. O Conselheiro se dizia monarquista, especialmente porque havia tido com a República a separação entre a Igreja e o Estado. E o Conselheiro era totalmente favorável a um Estado religioso e não a um Estado laico. Além de tudo, mudaram os impostos municipais por causa da República e começaram a cobrar impostos lá em Canudos. O Conselheiro disse, vocês nunca me deram nada, agora querem que eu pague imposto? Né? Então já começou essa fermentação que eclodiu nesse confronto que começou por causa de uma deslealdade comercial por parte de um vendedor de madeira de Juazeiro. Né? Mas como os caras acabaram matando esses 10 soldados e ferindo outros 16, as forças policiais da Bahia e o próprio exército resolveram reagir atacando Canudos. Então, alguns meses depois desse ataque, que foi em agosto de 96, em novembro de 1896, o exército enviou, coordenado pelo tenente Febrônio, uma partida de 583 soldados. E no dia 24 de janeiro de 1896 levou uma surra dos sertanejos, porque eles já tinham sido avisados que os caras iam atacar, emboscaram ele num vale na chegada de Canudos e desbarataram e botaram em fuga os 583 soldados do tenente Febrônio. E os caras fugiram deixando as armas deles para trás. Ou seja, os sertanejos passaram a ter armas melhores do que as que então tinham. Bom, virou um escândalo, a história chegou no Rio de Janeiro. Aí o presidente chamou quem?
Chamou Moreira César, cara. Moreira César era um coronel do exército que já tinha tomado parte na revolta da Armada, já tinha assassinado um jornalista com uma facada pelas costas, porque o jornalista falava mal do exército brasileiro. E o Moreira César foi para a Bahia, saiu aqui do Rio de Janeiro, com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos e com 6 canhões Krupp, recém-comprados da Alemanha, para arrasar aquela gente. Em março de 1897, eles enfim chegaram nos arredores de Canudos e aí o Moreira César disse: vamos almoçar em Canudos. Achou que era um lanche. Ele com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos, com 6 canhões, barará, barará. E resolveu atacar Canudos e disse: vamos atacar com baionetas, nem precisa gastar bala com esses caras. E entrou naquele labirinto de ruelas e casebres de Canudos, os caras estavam tudo tocaiado lá, meu chapa, e dizimaram a tropa do Moreira César e ele levou um tiro na barriga, cara. Ficou agonizando durante 12 horas, o miserável, antes de morrer. Humilhação total e completa mesmo. Perderam de novo, 3-0 para Canudos. Canudos 3, Brasil 0. Aí, em agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, o tal Marechal Carlos Bittencourt, e o próprio ministro da Guerra foi para Canudos. E nessa expedição foi também o jornalista Euclides da Cunha, que trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, e foi com a certeza de que ia documentar o fim de uma insurreição de monarquistas, de inimigos do governo. Chegando lá, ele percebeu o que estava acontecendo. Era um confronto entre o Brasil das elites, o Brasil urbano, o Brasil que nunca entendeu seus desvalidos, contra um Brasil de pobres e miseráveis que tinham deixado de ser pobres e miseráveis e tinham encontrado um outro jeito de sobrevivência numa espécie de Brasil alternativo. Ele percebeu isso e ele viu todo um massacre, porque daí eles foram atacados em agosto, setembro de 1897. No dia 22 de setembro de 1897, o conselheiro morreu, provavelmente de desinteria. Daí o Arraial botou uma bandeira branca, mataram todo mundo, 25 mil mortos, cortaram a cabeça do conselheiro. Aí esse conflito, claro que ficaria registrado para a história, mas ele não tomaria a dimensão épica, a dimensão homérica que tomou, porque ele encontrou o seu Homero, né, no Euclides da Cunha, que escreveu o extraordinário livro Os Sertões, na qual ele escreve: trata-se de um crime, vamos denunciá-lo. E ele fez esse livro Denúncia, e hoje a história de Canudos sobrevive no imaginário, só que o Brasil ainda não mudou o suficiente para que possa conviver em plena harmonia com esses dois Brasis tão distintos.